Pare de estudar do jeito tradicional agora e, em vez disso, se beneficie do efeito Super Mario. Esse efeito foi revelado através de um experimento muito interessante com 50 mil pessoas. E com ele, você consegue enganar o seu cérebro a atingir 2,4 mais vezes os resultados que você conseguiria naturalmente. E eu já falo do porquê desse número aqui exatamente. E é impressionante o quão simples e natural esse método é. Até porque, e se eu te disser que embutido no Super Mario existe essa mecânica? Não! É uma mecânica extremamente simples e que você deveria levar para o resto da sua vida e que vai fazer uma enorme diferença em como você encara os seus problemas e eu diria até em como que você encara a sua própria vida, seja na parte profissional ou pessoal. Então, olha só que interessante. Você conhece o Mark Rober? Ele é um ex-engenheiro da NASA que ficou famoso fazendo vídeos misturando muita engenharia e muito entretenimento. Existe uma grande probabilidade de você já ter visto alguns desses vídeos dele. Bom, olha só que interessante. Alguns anos atrás, ele propôs um desafio de programação para os inscritos do canal dele. E o desafio era bem simples. Usando uma linguagem de programação visual com blocos de códigos prontos, você tinha que fazer um carrinho azul seguir por várias curvas em um labirinto até chegar ao final. Mas isso não era o mais interessante desse desafio. Ele não queria descobrir quantas pessoas iam conseguir usar essa forma de programação visual, porque o objetivo por trás do desafio era muito, mas muito mais interessante. E o que ninguém sabia era que existiam duas versões do desafio que rodavam de forma randômica para quem participava. Em uma versão, se você rodasse o seu código e você não conseguisse levar o seu carrinho até o final, você recebia um alerta escrito: "Isso não funcionou. Por favor, tente novamente." E você não perdia nenhum dos 200 pontos que você ganhava ao iniciar o teste. Mas, na segunda versão, se você rodasse o código e não conseguisse levar o seu carrinho até o final, você recebia um alerta escrito na tela com uma frase um pouquinho diferente, mas com um detalhe crucial. Isso não funcionou. Você perdeu 5 pontos. Você agora tem 195 pontos. Por favor, tente novamente. Ou seja, em uma das versões, errar não tinha impacto nenhum nos pontos do jogo, mas na segunda versão, errar significava perder pontos. Essa era a absoluta única diferença entre as duas versões do desafio. Para adicionar o quão interessante é o que vai acontecer agora com o resultado disso, esses pontos eram completamente virtuais. Eles não tinham significado nenhum na vida real. Eram simplesmente números numa tela e que não valiam nada. Mas essa diferença na dinâmica, que novamente a princípio parece ser tão pouco significativo por não ter efeito prático nenhum na vida da pessoa, vai ter um efeito absurdamente incrível no resultado do desafio, no resultado do experimento. E qual foi esse resultado? Bom, daquelas pessoas que perdiam pontos ao não conseguirem completar o desafio, a taxa de sucesso ficou em cerca de 52%. Mas, para quem não perdia pontos, a taxa de sucesso ficou em 68%. Ou seja, 30% a mais pessoas conseguiam finalizar o desafio. Impressionante! Só que, e se eu te disser que essa parte não é a mais impressionante ou nem a mais importante do resultado? Porque agora é que vem a grande sacada, na minha opinião, a grande revelação. Para o grupo que perdia pontos, eles desistiam do jogo depois de 5 tentativas. Mas para o grupo que não perdia pontos, eles desistiam só depois de 12 tentativas. Turma, entenda o absurdo que é isso. É uma diferença de 140%, mais do que o dobro de vezes na quantidade de tentativas até encontrar uma solução. Mas, pera, você deve ter pensado em algum momento que no Super Mario você perde vida ao, sei lá, cair num buraco ou encostar num inimigo, e até no Super Mario 64 você perde vida ao cair de algum lugar alto, por exemplo. E sim, dentro de um videogame você precisa ter essa atenção para que o jogo não fique monótono. Agora, interessante notar o motivo por trás de, no mais recente Mario Odyssey, eles terem tirado o dano de cair de áreas altas. E você imagina o porquê? É justamente para incentivar você a explorar sem medo de falhar a nova mecânica de parkour que foi maximizada nessa versão do jogo e se dá o direito de tentar mais vezes e, como consequência, aprender a realizar manobras mais arriscadas. E é aí que o jogo fica divertido. Isso é puramente o efeito Super Mario de novo. E por que isso é absurdamente importante? Porque, na verdade, de tentar mais vezes sem se culpar é importante. Porque eu tô vendo a importância disso em tempo real acontecendo na minha frente com a minha filha Lily. Ela tá tentando levantar, ficar em pé e hoje ela é um serzinho que não consegue fazer isso. Só que adivinha? A única coisa que vai fazer ela ganhar a habilidade de fazer isso é tentar.
é o processo, é fazer o que ela não sabe fazer. Só que para o benefício total dela, ela não se julga como eu e você, a gente se julga a cada falha, não é mesmo? Ela não fica desesperadamente pensando no final do dia, meu Deus, eu não consegui engatinhar hoje mesmo depois de tantas tentativas, o que eu vou fazer da minha vida? Fora que, quantas vezes na sua vida você deixou de perceber que você concluiu uma tarefa que estava muito além da capacidade da pessoa que você era no início da tarefa? Volta nessa parte do vídeo e escuta de novo. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente ganha ao entender o efeito Super Mario. Tem mais, só que antes eu gostaria de destacar que daqui para frente eu fortemente sugiro você parar de fugir daquelas tarefas que estão dando medo em você, porque justamente o processo de falhar com elas é que vai transformar você na pessoa que consegue executar essas tarefas. Então, você sempre tem que colocar o ato de falhar na conta já. Não se julga tanto. Falhar durante o processo já é o esperado. Fora que, você já faz isso quando joga videogame, né? Claro que você não fica feliz quando o chefão te mata pela, 10ª vez, mas você tá lá focado no processo de tentar se tornar a pessoa que consegue matar o chefão através do processo do chefão te matar repetidamente. E programar ou construir alguma coisa é exatamente o mesmo processo, é uma sequência de comandos. Alguns devolvem mensagens de erros enormes, né? Assustadores, e ótimo, é o processo acontecendo na sua frente, mas continua tudo sendo uma sequência de comandos, e é agora que eu gostaria de trazer a segunda perspectiva. Olha que interessante. I have a simple thought experiment to sort of showcase this. Let's say I gave you a test and it had instructions on it that you would carry out. And to do that, it had sort of buttons like this. And the instructions would say something like push button 3 for 5 seconds, and then push button 6 for 1 second, then push buttons 3 and 5 for 6 seconds, and so on. And unless you carried out the instructions on page 1 exactly, you couldn't see the other 32 pages of the test. How much would I have to pay you to take that test for an hour? Now suppose I changed the word test here to game, and I rotated this. And for the input device, I shrunk the buttons and moved them here. And I gave it a cool paint job. And maybe different button styles. And then instead of using words, I represented the tasks you needed to accomplish visually like this. Note the output is the exact same. You have to push these buttons in a very specific manner to move on to the next page, or level, as it were. Now picture it's 1986. How much would you pay me to take this test, just for an hour? É muito massa porque, grosseiramente falando, conquistar algo é isso. É uma sequência de comandos limitados que vão levar você a uma conquista, né? Ao sucesso. Só que, exatamente nesse ponto tem um problemão. Um baita de um problemão, que é você perceber uma coisa muito importante. Dane-se a conquista. O importante é o meio do caminho, o processo, gostar do processo. Eu digo isso com total confiança, primeiro porque você passa 99,9% do tempo dentro da maratona e só 0,01 na linha de chegada. Então, não vale a pena otimizar só para a sensação da chegada, porque dessa forma você vai se ver feliz, satisfeito 0,01% do tempo e 99,9% do tempo infeliz, insatisfeito, ingrato, sendo que me parece mais inteligente enquadrar a situação ao contrário. Fora que passar a maior parte do tempo infeliz vai diminuir consideravelmente a sua chance de conseguir chegar na linha de chegada, ao ponto de, até mesmo que você chegue lá, você pode chegar tão irritado que talvez você não vai conseguir nem comemorar de coração a situação, e eu já vi isso acontecendo várias vezes na minha frente. Então, tá claro que gostar do processo, inclusive ser grato pelas pequenas conquistas que vão acontecendo ao longo do caminho, né? Ser grato pelo poder ter progresso, naturalmente vão levar você para a conquista. Até porque a discussão ela toma outro rumo quando você percebe que a linha de chegada da vida que eu, você e todo mundo que está assistindo esse vídeo vai chegar, transforma o restante inteiro dessa vida numa grande corrida, num grande processo. Então, mais do que nunca, eu sugiro você aprender a gostar dele um pouco mais. Agora, se ainda dentro dessa vida você tem medo de se tornar inútil, que é algo natural, mas que eu tô vendo que cada vez mais está virando uma preocupação recorrente entre as pessoas, eu de coração peço para você ver esse vídeo aqui, onde eu tiro pela raiz esse seu medo e mostro como que eu vou fazer você ser a prova de futuro, até porque eu tô usando a mesma técnica na minha vida. Combinado? Tchau!